Amados, nós daremos sequência hoje em nossa série de sermões, Amar ao Próximo, mais que uma ordem. Nós estamos numa jornada. Eu sinceramente não creio que uma vida cristã é construída e consolidada em a gente frequentando cultos de forma alternada. Eu realmente não creio que um crente bom se constrói e lança suas raízes frequentando alguns cultos. E uma das minhas maneiras de incentivar você a continuar crescendo, a estar participando aqui conosco de forma assídua, é sempre nós trabalharmos através de séries. Porque muitas vezes a gente vem num culto e não vem no outro e pensa assim, eu não perdi nada. Mas quando nós estamos construindo algo, ficou faltando alguma coisa. É claro que cada sermão pregado em cada domingo é um sermão, ele tem um ensino em si, mas faz parte de um todo. Então eu quero desafiar você a estar aqui conosco. Não desanime, não deixe de congregar como é o costume de alguns. A carta aos Hebreus nos ensina isso. Não deixe de congregar como é o costume de alguns. Pelo contrário, advirtam, admoestem uns aos outros. Nós vamos chegar nesse mandamento recíproco em um outro momento. Hoje, nós iremos falar mais uma vez sobre 3 mandamentos recíprocos. O que são os mandamentos recíprocos ou mandamentos de mutualidade? São aqueles mandamentos que a Bíblia diz o que deve fazer ou não deve fazer e normalmente vem acompanhado de uns aos outros. Nós já falamos alguns aqui. Hoje é o 10º sermão dessa série. Quantos você veio? O quanto você tem absorvido da palavra de Deus a respeito dos nossos relacionamentos? Será que nós, olhando para a nossa igreja, nós podemos perceber que os nossos relacionamentos estão sendo transformados à medida que nós conhecemos mais da Bíblia? À medida que somos apresentados à palavra de Deus? Ou será que os nossos relacionamentos permanecem os mesmos? Bom, não deveria ser assim. Na primeira parte dessa série nós falamos sobre mandamentos que geram, que criam relacionamentos verdadeiros. Nós tivemos 2 sermões introdutórios nessa série. O primeiro, a origem do amor. E ali nós estabelecemos, Deus é amor. Deus exige de nós amor, mas Ele é o próprio amor que derrama amor sobre nós. E não derrama como quem enche um copo, derrama como quem transborda um copo. Tem para nós e tem para todo mundo. Esse é o amor do Senhor. Ele enche os nossos corações para que esse amor transborde e alcance cada vez mais outras pessoas. Deus exige de nós algo que Ele mesmo nos deu primeiro. A primeira carta de João vai falar muito a respeito disso, sobre o amor, que a manifestação do amor parte de Deus, começa nele. Ele nos amou primeiro e é só por isso que nós podemos amá-lo. Mas Deus não simplesmente diz que ama, Ele também ama de fato. Deus não tem um discurso sobre amor, Ele definitivamente ama. O segundo sermão dessa série nós falamos sobre o exemplo de Cristo. Nós meditamos na carta de Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Nós falamos sobre aquilo que Jesus fez por nós e que devemos imitá-lo. Então Ele nos amou, mas Ele veio e deu uma demonstração prática e viva de como nós devemos amar. É nesse texto que nós aprendemos algo maravilhoso, aonde a palavra de Deus nos orienta dizendo: seja o sentimento de vocês o mesmo que houve em Cristo Jesus. Ele não achou que o fato de ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas, achando-se em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele morreu morte de cruz para nos salvar. Esse foi o amor que Jesus demonstrou. Esse foi o amor com que Deus nos amou. E é assim que nós devemos fazer também. Não é simplesmente ter um sentimento de que eu amo, mas eu não consigo fazer nada.
Mas também não é o outro extremo, onde eu faço atos de amor, mas no meu coração eu não amo. O mesmo sentimento, a mesma ação, a mesma postura que houve em Jesus, é um coração que foi alcançado pelo amor de Deus, e agora não só ama, como quer amar o seu próximo. É isso que Jesus fez por nós. E aí então nós entramos especificamente em alguns mandamentos de mutualidade. O primeiro deles que nós falamos foi sobre amar uns aos outros. Não podia iniciar com outro. Amem uns aos outros. Depois disso nós falamos sobre acolher uns aos outros, saudar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Falamos sobre sujeitar uns aos outros, suportar uns aos outros. Assim nós encerramos, ou melhor, ainda dentro da primeira sessão nós falamos sobre perdoar uns aos outros. E ali nós encerramos a primeira sessão dessa série. Mandamentos que geram relacionamentos verdadeiros. Gente, não é um acaso, não é uma coincidência. Relacionamentos verdadeiros, de acordo com o padrão bíblico, não acontecem no nosso meio sem uma obra de Deus. Isso não acontece ao acaso. Nós precisamos buscar isso na palavra de Deus. Depois disso, nós iniciamos então a segunda sessão da série, onde nós começamos a falar sobre mandamentos que protegem os relacionamentos verdadeiros. Então, primeiro a gente cria, mas depois de ter criado, depois de ter estabelecido esses vínculos verdadeiros entre nós precisamos cuidar, nós precisamos proteger esses relacionamentos. Foi aí que nós falamos sobre não julgar uns aos outros. E o não julgar uns aos outros, de acordo com Mateus 7, do versículo 1 até o versículo 6, que foi o texto base daquele sermão em questão, não é sobre não julgar e não ver o erro no irmão, mas Jesus está, Ele mesmo, julgando um tipo de julgamento que é sem amor e que é hipócrita. É quando eu não tiro a trave do meu olho e fico de olho no cisco do olho do meu irmão. O que Jesus diz é: tira a trave do teu olho e depois vai e tira o cisco do olho do teu irmão. No Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer: não julguem segundo os padrões humanos, mas julguem de acordo com a reta justiça, a justiça que vem de Deus. Então nós não devemos julgar de acordo com os nossos padrões. Por outro lado, devemos julgar de acordo com os padrões de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre não usar a nossa língua para o mal. E ali também nós meditamos em 3 mandamentos recíprocos. Quem lembra quais foram? Não falem mal. Não se queixe. A irmã Márcia está colando lá. Irmã, levanta e lê, por favor. Amém, glória a Deus. Não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros e não destruam uns aos outros. Muito bem, muito obrigado, irmã. Pode sentar. Uma salva de palmas aí para os irmãos que estão anotando os sermões. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre 3 também. Não provoquem, não invejem e não mintam uns aos outros ou uns para os outros. Eu quero, de início, ler os textos aonde se encontra esses 3 mandamentos, ok? Mas depois disso, nós veremos na prática, dentro de uma história bíblica, da história de José, como esses 3 mandamentos aqui possuem infinita, essencial importância para os nossos relacionamentos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. O texto diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O outro texto está em Colossenses. Colossenses capítulo 3, algumas páginas para frente aí. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui estão então os dois textos que falam sobre esses 3 mandamentos mútuos. Eu quero convidar você para orar mais uma vez e gostaria muito de encorajá-lo a que aí no seu coração você pedisse para o Senhor. Você pedisse para Deus: Senhor, não me deixa sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Fala comigo, fala comigo. Apesar do que está acontecendo do lado de fora, apesar de quem está falando, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja está reunida, é o Teu povo, Senhor. E o desejo do nosso coração é amarmos o nosso próximo, não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso, nós somos feitos de amor. Que a Tua natureza seja revelada através de nós. Que ao nos comportarmos como quem realmente ama o próximo, que o próximo possa enxergar quem o Senhor é. Então trabalha em nós, trata em nós aquilo que o Senhor deseja. A começar por mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar fazendo algumas considerações a respeito do texto de Gálatas. Gálatas capítulo 5, nós vamos passear pela Bíblia um pouco essa noite. É nessas horas que, se as páginas da sua Bíblia estão coladas, você tem um problema, ao menos que ela seja nova. Mas se as páginas da sua Bíblia estão muito coladas, já faz tempo que você tem, nós temos um problema. Quer dizer que você tem que folhear um pouco mais ela. Gálatas capítulo 5, versículo 25, ele inicia dizendo: se vivemos pelo Espírito, então também andemos pelo Espírito. Aqui a instrução é muito clara acerca do caminhar cristão, acerca do proceder do crente. A vida com o Evangelho nunca foi sobre um faz de conta. Pessoas morreram e morrem pela causa do Evangelho. Pessoas morreram e morrem pela sua fé em Cristo. Se vivemos pelo Evangelho, também devemos andar de acordo com o Evangelho. Se afirmamos que recebemos a vida que há no Espírito Santo, então devemos andar dessa forma. Perceba, o texto é colocado aqui para nós de uma forma condicional. Há um grande e importante se. Se vivemos pelo Espírito. Se a vida que vivemos, ela vem do Espírito, ela é do Espírito Santo em nós. Se vivemos pelo Espírito, então andemos também pelo Espírito. Se esse Deus habita em mim, é esse Deus que deve caminhar nos meus passos, é esse Deus que deve tocar com as minhas mãos, é esse Deus que deve olhar com os meus olhos, é esse Deus que deve ouvir com os meus ouvidos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. A parte A do versículo 26 diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória. Esse é um problema, eu acredito que crônico, dentro da nossa sociedade hoje. E ele resulta de um profundo
egoísmo. Quando nós só olhamos para nós, quando nós só olhamos para a gente, só para dentro, nós somos o tipo mais miserável de pessoa que existe. Um coração que se vangloria é um coração que possui uma terra fértil para outros pecados. Pecados cada vez mais sujos. Eu quero entrar um pouquinho dentro disso. Vanglória, como o próprio termo diz, é uma glória vã. É uma glória que não serve para nada. Vanglória é quando você acredita que é uma coisa que você não é. É quando você acredita que pode, que é capaz, uma coisa que você não é capaz. E se apresenta dessa forma. Você se apresenta tendo uma síndrome de superioridade. Você se apresenta para os outros sempre dizendo que você é mais do que aquilo que você sabe que é, ou que você pode fazer mais do que aquilo que você sabe que pode fazer. E aí, como você se apresenta dessa forma, você acredita que você é isso. É porque nós acreditamos que nós merecemos algumas coisas que nós nos apresentamos desse jeito. Eu gosto de brincar com isso, mas porque isso traz uma reflexão para nós. Algumas pessoas, às vezes, assim, elas acham que erraram quando me chamam de irmão. Diz assim, o irmão, não é irmão, é pastor. Eu digo, não gente, eu sou irmão, antes de ser pastor, eu sou irmão de você, sou ovelha como todo mundo, preciso ser cuidado como todo mundo. Agora, há alguns pastores que se você chamar ele de você, de tu, ou até mesmo de chamar de senhor e não chamar de pastor, o cara se ofende. Tanto é que quando ele vai se apresentar, ele diz assim, prazer, pastor Guilherme. Não é Guilherme, é pastor primeiro. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregar e ele contou uma experiência que ele teve. Chegou num evento internacional de missões e aí tinha muita gente importante, muita gente relevante, muita gente conhecida no mundo todo naquele evento. Muitos pregadores, muitos missionários realmente dedicados ao reino de Deus. Mas de repente chega um camarada lá e ele chega lá e já chega fazendo aquela algazarra, dizendo, escuta aqui, eu preciso ir para o meu quarto, eu estou muito cansado, o meu avião atrasou e eu preciso que alguém me atenda. A moça responsável pela recepção disse assim, o senhor se acalme, espere, tem uma ordem aqui, tem fila, tem senha, alguém já vai lhe atender. Eu não quero saber, você sabe com quem que você está falando? Eu quero falar com o dono, quem que manda aqui? Eu quero falar com quem que manda aqui. E aí humildemente se aproxima um outro senhor dele e diz assim, o senhor se acalme, senta aqui, o que a gente pode fazer? A gente está aqui para resolver. Eu acho que vocês não sabem quem eu sou. Eu já visitei não sei quantos países, eu já plantei não sei quantas igrejas, através da minha vida muitas pessoas foram salvas. Vocês precisam me levar logo para o meu quarto, eu preciso descansar, eu não posso perder esse evento. Ao que aquele senhor responde dizendo, verdade, esse evento é muito importante e todo mundo que é para estar aqui vai participar, mas vamos resolver esse problema. Eu vou levar o senhor para o seu lugar, eu vou levar o senhor no meu carro. Não, mas eu quero falar com quem que manda. Não, mas eu vou te levar para o teu lugar, fica tranquilo. Aquele senhor bota então esse outro exaltado dentro do carro, dá algumas voltas, para de novo na frente do aeroporto, que era próximo ao hotel, e diz assim, o senhor pode descer. Não, mas eu quero ir para o meu hotel. Não, o senhor pode descer, porque aqui só esse evento é feito para quem entende que Jesus é o único maior. Nenhum de nós merece nada.
aquele grande pregador e missionário volta para casa com, como diz o ditado popular aí, com o rabinho entre as pernas, com uma grande lição aprendida. Ou não, não sei. A questão é, a vanglória nos faz acreditar que nós merecemos coisa que nós não merecemos. Faz acreditar que nós merecemos um tratamento do qual nós não merecemos. E tem muito crente assim. Crente ruim, é verdade. Mas tem muito crente assim. Cheio de vanglória. Cheio de si. Cheio das suas razões. Que acha que merece mais do que os outros. Que acha que pode mais do que os outros. Eu já disse isso em outros momentos. Aquilo que nós temos de bom, aquilo que o cristão tem de bom, só mostra o quanto ele é ruim. Porque para recebermos aquilo que temos de melhor, que é Jesus, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos ruins, que nós merecíamos o inferno. Que glória há num ser que estava condenado ao inferno? Que glória há num ser que estava destinado à perdição, um caminho reto para a condenação, e esse foi salvo por outro? Que glória há nesse ser em se vangloriar, se achando mais importante do que os outros, se achando melhor do que os outros. Alguém que tem o seu coração dominado pela vanglória e por acreditar que ele é realmente aquilo que ele acha que ele é, ele se apresenta desse jeito, ele se comporta desse jeito. Mas nós precisamos olhar para o Senhor para nos conhecermos de verdade. A Bíblia nos ensina que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, para sabermos quem nós somos ou para o que nós somos criados, nós precisamos continuar olhando para o Senhor. Quem nós somos não está limitado à nossa própria pessoa. O idioma que você fala, você não inventou. A sua personalidade não são fruto das tuas próprias decisões somente. A forma como você enxerga a vida, não é possível nós acharmos que não precisamos de ninguém, sendo que o que somos é justamente uma soma daquilo que nós recebemos de outro lugar, de outras pessoas. E é claro que aquilo que realmente nos define não é a família da qual nós viemos, não é as crises que enfrentamos, os problemas que tivemos que lidar. Aquilo que realmente nos define é o que Cristo fez por nós na cruz. Então não tem como a gente ficar dizendo, não, eu sou assim, esse é o meu jeito. Bom, o Evangelho é para aqueles que negam a si mesmo. Então o teu jeito é o teu jeito. O jeito de Jesus é o jeito certo. Precisamos olhar para o Senhor para nos conhecermos de verdade. O problema da vanglória é que nós achamos que nós não precisamos dos outros. E aí começa as provocações, pelo menos nesse contexto. Ainda dentro de Gálatas, a partir ali então, a segunda parte do versículo 6 vai dizer: provocando uns aos outros. A provocação, ela surge de um coração possuído, dominado pela vanglória. Quando o coração ele se vangloria, quando ele acha que ele é independente, o indivíduo é levado a desprezar as pessoas que estão ao seu redor e age como se nunca fosse precisar de ninguém. Eu vi certa vez uma charge numa rede social, bem ilustrativa, eu não vou lembrar de todos os detalhes dela, mas a moral da charge era bem simples, dizendo assim: o teu ego vai te levar muito longe e vai te deixar lá, sozinho. Não existe coisa mais triste nesse mundo
de tu ter tudo aquilo que você gostaria de ter e não ter com quem dividir, não ter com quem compartilhar. Você pode ter tudo do bom e do melhor, mas se você não tiver pessoas para dividir isso, de nada adianta. Essas pessoas que se vangloriam, elas ficam provocando umas às outras. E a provocação aqui, ela pode ter um sentido de comparação. Porque pensa num camarada que se vangloria. É aquele que diz: eu sei de tudo, eu posso tudo, eu resolvo tudo, eu mereço tudo. E tu? Não, tu até merece alguma coisinha ou outra, mas não tudo. Porque esse cara sou eu, e não tu. E aí fica com esse andar pecaminoso, fica provocando as pessoas que estão ao redor. Fica, de certa forma, servindo como pedra de tropeço para as pessoas que estão ao seu redor. A vanglória, em muitos casos, ela é sutil, ela é delicada, porque ela se esconde muito bem. Muitas vezes nós nos vangloriamos num casamento que nós chamamos de perfeito ou ideal. Muitas vezes nós nos vangloriamos num trabalho que achamos perfeito ou ideal, num relacionamento entre pais e filhos que nós julgamos ser perfeito ou ideal. Muitas vezes nós nos vangloriamos, nós trazemos para nós uma glória que não nos pertence, e com isso ficamos provocando uns aos outros. Eu lembro de algumas vezes, logo ali no início, que eu estava aqui em São Luís, e em alguns aconselhamentos com casais, quando alguns casais me relatavam algumas situações que viviam, e aí eu compartilhava e dizia assim: não, a gente também passou por uma situação parecida, nós também lidamos com situações parecidas. Algumas pessoas ficavam como que atônitas, tipo assim: como assim? Como o pastor passa por esse tipo de dificuldade? Não é o tipo de coisa que eu quero me vangloriar. Na verdade, nós devemos falar a respeito da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, mas dando a glória para Deus, porque a glória a Ele é devida, para nós é vã. Aproveitando a oportunidade, eu quero dizer aqui o que eu já disse em alguns outros momentos, a respeito de casamento. Eu sei o que é ser um marido ruim, e eu sei o que é ter uma esposa ruim, mas eu sei também o que é testemunhar o Evangelho de Jesus transformando pessoas ruins. Eu sei o que é o poder do Evangelho transformando casamentos. Isso não é vanglória, porque ficou claro que é o poder do Evangelho, é o poder do Senhor. É assim que nós devemos testemunhar, e não ficar falando de forma se vangloriando das coisas, porque isso vai acabar provocando os teus irmãos, vai ficar gerando aquele sentido de comparação dentro dos corações. Não, verdade, aí de repente tu começa a olhar para as tuas coisas, já não é o melhor. Que bom se a minha esposa fosse assim, que bom que se o meu marido fosse assim, que bom que se meus pais fossem assim. E aí vem a inveja. Ainda dentro do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tiago vai dizer que a inveja, ela nos leva a mentir sobre a nossa realidade. Porque quando você inveja alguém, você quer ter o que ela tem. E aí às vezes você começa a mentir a respeito daquilo que você tem, para poder equiparar com o que o outro tem. Nós falamos sobre isso especificamente na série sobre Tiago.
Mas aqui, eu quero ser mais objetivo. Quando o coração se vangloria, quando o coração se enche de si, é natural que exista a comparação. E havendo comparação, certamente há inveja. Porque todos nós aqui, se o nosso coração for tomado pela vanglória e começarmos a nos comparar uns com os outros, nós estaremos rapidamente cometendo o pecado de invejarmos uns aos outros. Porque todo mundo tem aqui alguma coisa melhor do que você. Tem umas coisas pior também, mas também tem melhor. Seja algo material, seja algo de caráter, seja na área da fé. Nós precisamos tomar cuidado para que o nosso coração não se tome de vanglória, porque o resultado disso é ou provocar uns aos outros ou invejar uns aos outros. E aí você começa a criar aquelas paranoias na tua cabeça. Porque tem uns crentes assim, ó, que eles acreditam mais em coincidência, mais em misticismo, mais em astrologia do que Bíblia. Pasmem. Tem crentes que colocam lá na bio do Instagram, cristão, e embaixo, sagitariano. É uma das duas coisas que tu não entendeu. E assim, com certeza o cristianismo tu não entendeu o que é o evangelho. Não, mas eu nem sei o que é isso, pastor. Minha alma, ó, imaculada dessas coisas. Mas é a mesma pessoa que diz assim: estou bolando um negócio aí, mas ó, contar só para ti. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Imagina, Deus lá em cima, olhando para a gente aqui, fazendo força, sabe? Deus assim, vai lá, agora aquele teu negócio vai despontar, agora eu acredito em ti. E aí tu conta para uma pessoa, Deus, não acredito, agora vai dar tudo errado. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que se colocar um fio vermelho na testa da criança, ela vai parar de soluçar. Pensa num fio poderoso. Quando a gente começa a se comparar, a invejar uns aos outros, começamos a criar um monte de paranoia na nossa cabeça. A gente começa a criar uma síndrome de perseguição. Todo mundo está me perseguindo. Porque eu invejo o outro, eu acho que todo mundo está me invejando. Gente, vamos falar sério, a gente se acha demais. O que a Bíblia chama de vanglória. Mas a gente acha que tudo é com a gente. Alguém falou um negócio lá, fulano achou que eu não estava ouvindo, mas eu peguei, mas Deus é fiel, né? A gente fica se provocando, trocando farpas, invejando uns aos outros. Que desgraça isso! Querendo o que o outro tem. Não é que eu não quero que o outro tenha, é que eu queria ter também. Sabe, o tipo de crente liso, assim, tipo que fica sempre tentando achar uma brecha. Não é que eu invejo, é que seria bom se eu tivesse também. A verdade é que a inveja, ela é capaz de destruir os relacionamentos mais consolidados. A inveja é um veneno para os nossos relacionamentos. A inveja revela falta de contentamento. Agora em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Alguém está com sede aí e quer encher 2 copos d'água? Aproveitar?
A Fran, obrigado. Obrigado, Deus. A Fran vai pegá-la. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10 diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então agora, a minha natureza é de acordo com o Senhor. Obrigado. A minha natureza é de acordo com o Senhor. Eu me despi, eu tirei aquelas velhas roupas, e aqui roupas é uma forma ilustrativa de falar sobre as nossas obras, sobre os nossos costumes. Eu tirei aqueles costumes de mim. Eu não vivo mais como um mentiroso. Não mintam uns aos outros. Irmãos, tem coisas nesse mundo, nesse universo tão vasto e maravilhoso que Deus fez, tem coisas que são irreconciliáveis. Tem coisas que de maneira nenhuma podem andar juntas. Já tentou misturar água e óleo? Não dá. Você já tentou misturar luz e escuridão? Não dá. Ou um engole o outro, ou eles ficam claramente separados. Da mesma forma, é irreconciliável o cristão e a mentira. Não mintam uns aos outros. Não haja como um filho de Satanás, porque é Satanás que é o pai da mentira. Mais uma vez, tem aqueles bichos lisos que eles vão dizer assim: não, eu não menti, eu omiti. Pá, cheira enxofre isso aí, só falta pegar fogo. É pecado do mesmo jeito. Esconder a verdade é não revelar a verdade. O nosso Senhor não é o Senhor da não mentira, Ele é o Senhor da verdade. Meias verdades são mentiras inteiras. Livrem-se das mentiras, sejam através da língua ou através do comportamento. Porque muitas vezes nós enganamos, nós mentimos com a nossa postura, nós mentimos com aquilo que nós damos a entender. Nós mentimos quando nós não falamos algo que deveria falar. A gente deixa assim, a gente se omite. Livre-se das pequenas mentiras, porque é a partir daí que a mentira encontra um lugar confortável em nosso coração. Quando nós começamos a fazer pequenas mentiras, essas são as mais desgraçadas, aquela que a gente pensa assim: não afetou ninguém. Certa vez, um grande homem de Deus, muito famoso dentro da história da igreja, Tomás de Aquino, segundo conta um relato, estava concentrado em seus livros, estudando, quando foi, de forma repentina, interrompido por um aluno. E esse aluno gritava para ele: mestre, venha até aqui. O senhor não vai acreditar o que nós estamos vendo. Tem uma vaca voando lá fora. Tomás de Aquino largou os seus livros e saiu prontamente lá fora. Quando ele sai lá, olhando para o céu, procurando aquela anomalia, aquele fenômeno, no mesmo instante os jovens que estavam lá fora, começam a zombar dele e com uma sonora gargalhada dizem: como alguém pode acreditar que uma vaca está voando? Então, esse homem de Deus fitou severamente aqueles jovens e disse: como alguém pode acreditar que um cristão
estaria mentindo. Essa história, ela tem atravessado os anos, porque com uma brincadeira simples, esse homem de Deus nos ensina uma lição enorme. O problema da mentira é que ela vicia. A mentira, ela tem perna curta, mas ela nos ensina a caminhar mais rápido. A ideia da mentira ter perna curta é que logo você alcança ela e descobre que é uma mentira. Mas aquele que começa a contar mentira, ele precisa contar outra mentira para sustentar a mentira inicial. E começa a ficar profissional nisso. Ele já sabe os atalhos, já sabe os caminhos. Mesmo que seja curta, ele conta outra, então é mais um passo. É mais um passo, é mais um passo, é mais um passo, e de repente ele já se perdeu no meio do caminho. João capítulo 8, versículo 44, Jesus exortando seriamente, ele diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. Quer descobrir quem é teu pai? Responda se você vive na verdade ou vive na mentira, porque você vai descobrir quem é teu pai. Não fuja desse confronto. Analise seu coração. Examine seu coração. Pare para pensar, porque aquele momento que você chama de conversão pode ter sido só emoção. É nesse sentido que Jesus, na conversa com Nicodemos, ele diz: não se surpreenda pelo fato de eu dizer a você, é necessário nascer de novo, pois quem não nascer de novo não entrará, não verá o reino de Deus. Não existe outro caminho. Se dizemos que somos filhos de Deus, mas falamos como filhos do diabo, nós somos o quê? Filhos do diabo. Se afirmamos que que vivemos pelo Espírito, mas não andamos pelo Espírito, nós somos o quê? Filhos do diabo. Se somos capazes de mentir uns aos outros, para as pessoas mais próximas da gente, planejar mentiras para nos beneficiar dessas coisas, se não há um arrependimento verdadeiro em nosso coração, nós somos o quê? Filhos do diabo. Como eu disse, eu quero refletir com você um pouco na história de José. A história de José é longa, eu não vou ler toda a história, nós não passaremos por todos os detalhes da história de José, obviamente, mas eu quero pensar com você um pouquinho a respeito da história de José e ver como esses 3 mandamentos estão ali. Se você quiser acompanhar com o olho por alto, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis é fácil de achar, né? Vem depois do Apocalipse. Como é que está o plano de leitura anual aí, hein? Já sabem, né? Quem lê a Bíblia toda no ano ganha brinde no final do ano. Ou melhor, no início do outro ano, né? E é brinde bom. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, nós vamos ver o início da história de José, sendo contada a partir, é claro, da recapitulação
da família de José. Versículo 1 diz: Jacó habitou na terra das peregrinações, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Então, se referindo àquilo que já tinha sido contado antes. Agora, entra na história esse jovem. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram as outras mulheres de seu pai. Não é que a Bíblia aprova a poligamia. A Bíblia apenas está revelando, mostrando aqui que essas pessoas acabaram, infelizmente, entrando nisso. Mas então, José trabalhava junto com seus meios irmãos. E olha o que diz: e trazia más notícias deles a seu pai. José era fofoqueiro. José era um X9. Os irmãos dele faziam as coisas erradas, José ia lá falar para o pai dele: ô pai, nem te conto, fulaninho fez tal coisa. E isso, para ficar registrado aqui, é porque acontecia de forma recorrente. Era um costume de José. José já era bem quisto pelo seu pai, porque era o filho da velhice. Se eu não me engano, Jacó já tinha seus 91 anos quando nasce José. Era o precioso, era o bibelô da casa. Depois, na frente, ele terá ainda um outro filho que vem a ser o caçula, que é Benjamim. Mas aqui nesse momento é José, a estrela da casa. Tanto é que todos os outros tinham, como talvez outras pessoas aqui vêm de família grande, é aquelas roupas que é padrão para todo mundo. Ninguém se veste melhor, mas José não. José tinha uma túnica que era feita de uma forma especial. A Bíblia até fala que era uma túnica com mangas longas. Imagina, os outros tudo com manga pela metade, mas José desfilava com as mangas dele. Então esse que já era mais querido pelo seu pai, em detrimento dos outros filhos, ainda ficava fazendo fofoca, né? Contando o que os outros filhos faziam de errado. É claro que começou a nutrir ali uma rusga no relacionamento deles. Como se não fosse suficiente, José então começa a contar para os irmãos dele os sonhos que ele tem. O significado dos sonhos é que os irmãos dele iriam se prostrar diante dele. Isso não era comum, porque José era o mais novo, mas que os irmãos dele iriam se prostrar diante dele, iam servir a ele, iam depender dele. Os irmãos ficaram ainda mais enfurecidos. Como se não bastasse, ele tem outro sonho e depois agora vai contar para o pai dele, porque agora nesse sonho, o significado do sonho era que não só os irmãos, mas também os pais dele iriam se prostrar diante dele. Nós estamos falando de um jovem imaturo, mas não de um jovem que deveria ser imaturo. Mas aqui José, um jovem imaturo, não sabe lidar com a grandiosidade daquilo que Deus está revelando para ele. Você conhece a história, nós vamos perceber que isso de fato acontece lá na frente, e com o propósito de Deus. Esse sonho realmente vinha de Deus, mas o jovem imaturo, o José imaturo, não sabe lidar com aquilo, e me parece, pela forma como ele coloca isso, de que esses sonhos de grandeza servem como algo para gerar vanglória no coração dele. Porque ele não fala sobre servir aos irmãos com a posição que ele teria. O que nos é tratado aqui é que os irmãos se prostram diante dele. E isso se comprova ao longo da história de José, porque nós vamos ver que José é um dos caras que mais sofre injustiça aos nossos olhos na Bíblia. Claro, ele foi um irmão mimado, foi um irmão ruim nesse sentido, mas nenhum de nós aqui é louco para dizer que José merecia passar tudo aquilo que passou. E com as suas visões, com a sua roupa, com o seu correio do povo, né? José provocava cada vez mais os seus irmãos.
Ô pai, fulano fez isso. Nós conhecemos um casal uma vez que eles tinham gêmeas e as duas eram X9. Quando uma aprontava, a outra chegava e dizia assim, ó, mamãe, 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 a Nena quer ser corrigida. Que uma delas era a Helena. Então a Valentina chegava e dizia, mamãe, mamãe, a Nena quer ser corrigida, porque a Nena tinha feito uma coisa errada. É claro que os pais, de forma sábia, souberam lidar com isso, e é uma família bênção de Deus. Mas com aquilo que José tinha sobre si, a respeito da sua vida, não sabendo lidar com aquilo, ele acaba provocando os seus irmãos. Não é motivo, é claro, para os irmãos fazerem aquilo que fizeram. Num belo dia, ou num terrível dia para José, Jacó diz para José, vai lá ver onde é que estão teus irmãos, já faz dias que eles estão no campo, vai lá ver como é que eles estão. Avistando ao longe, os irmãos começam a planejar. Olha lá vem o queridinho, ó. Lá vem o bambambam da família, ó. Lá vem o fofoqueiro, lá vem o manga longa, lá vem o bibelô da família. O que vocês acham de nós matar ele? Conversa de irmão. Nós não podemos dizer que o coração desses também não estava com vanglória, porque eles achavam que mereciam uma coisa que eles não estavam tendo, que era o mesmo tratamento que José tinha. O que vocês acham da gente matar eles? Ao que um diz assim, não vamos matar. A gente lendo a história pensa, ufa, não vão matar. Vamos jogar num poço. Você fala, mas é quase a mesma coisa, vai deixar para morrer na judiaria? É claro que o irmão que diz isso fala com a intenção de depois voltar e resgatar o irmão. Mas aí depois surge uma outra ideia. Um dos irmãos diz assim, não vamos matar. Imagina a situação, José lá no fundo do poço, os irmãos ali, mata ou não mata? E aí, quem vai dar a pedrada? Quem vai matar? Não vamos matar, vamos deixar morrer no poço. Não vamos deixar morrer no poço, vamos vender como escravo. É dali para pior. Alguns de nós, numa situação dessa, poderia até dizer assim, mas me mata? Vai me deixar morrer na judiaria? Vai deixar eu me vender como escravo? Me mata! José é vendido como escravo para uma caravana que passava, avançando na história. Depois José é comprado por Potifar no Egito, e ele faz tudo muito bem. Deus abençoava muito os negócios, a casa de Potifar, todos os domínios de Potifar por causa de José. Potifar entrega tudo o que tinha nas mãos de José. Ele era o administrador de todas as coisas de Potifar, exceto de uma coisa, da esposa de Potifar, aquela desgraçada. Se você conhece a história, você concorda comigo. José era um moço bonito. A esposa de Potifar começa a tentear ele. O texto diz que dia após dia ela tenteava ele. Dia após dia ela chamava José para se deitar com ela. Até que em um certo dia ela coloca os funcionários de lado e agarra José. José sai correndo. As roupas não são como as nossas roupas hoje, era quase que são peças únicas. E ele sai correndo, e ela fica com as roupas de José na mão, e ele sai correndo pelado. Ele diz para a mulher, eu não posso fazer isso com o meu senhor Potifar, mas em primeiro lugar eu não posso fazer isso com o meu senhor Deus. Eu não posso pecar contra ele. E ele sai correndo. A desgraçada inventa que era José que estava tenteando ela. José vai para a cadeia. Na cadeia, Deus também começa a abençoar ele vira o supervisor dos presos. Acontece que duas pessoas têm sonhos lá na cadeia. José interpreta os sonhos. Um daqueles que tiveram um sonho morre logo depois, o outro é restaurado, volta a servir na casa do faraó. E depois de muito tempo, aquele que voltou a servir na casa de faraó lembra que ele tinha um amigo lá na cadeia, que José havia interpretado o sonho dele e que disse que ele ia voltar para o trabalho dele, que ele não merecia morrer. É nesse momento, essa situação acontece porque faraó tem uns sonhos estranhos e não sabe interpretar o que é. E aí mandam chamar José, porque ninguém mais sabia entender aquilo. José vai, interpreta o sonho. Depois disso, José é
empossado como o governador do Egito. Ninguém fazia nada sem perguntar para José. Era o faraó e José. Aí, um belo dia, os sonhos do faraó começam a se concretizar. Teve 7 anos de fartura e depois vinha os 7 anos de escassez. Chegando os 7 anos de escassez, já depois de algum tempo, a escassez, a falta de alimento começa a atingir todo o mundo, inclusive a terra de Canaã, que a família de José morava ainda com seu pai. A mãe de José já havia morrido há algum tempo. Jacó manda seus filhos atrás de comida, porque ouve falar que no Egito havia comida. Chegando lá, diante do governador, o que aquelas pessoas faziam? Se prostravam. O sonho de José estava se concretizando. Mas a gente não consegue ver esse sonho se concretizando com um ar de felicidade. José reconhece os irmãos de bate-pronto. Eles não reconheceram. É aí então que José começa como que talvez dar uma apertada, talvez dar uma castigada nos seus irmãos. Eu não sei, o texto nos dá brecha para abrir um leque. Mas o que acontece é José diz assim: vocês não vieram de lá, vocês são espiões. E eles começam a contar toda a história. Não, nós temos o nosso pai que é idoso, nós temos o filho caçula que ficou em casa com ele. E aí José fica naquele vai e volta, eles vão e voltam 2 vezes. José manda trazer Jacó. E é só quando a verdade finalmente é revelada que nós vemos um final feliz nessa história. A gente olha para a história de José e conforme a gente vai lendo essa história, o nosso coração vai ficando aflito. Essa história ela percorre alguns capítulos da Bíblia, não deixe de ler. Mas conforme a gente vai vendo essa história, o nosso coração vai ficando aflito. E isso tudo nasce no seio de uma família, pasmem, de crentes, uma família de Deus, aonde houve vanglória no coração das pessoas, aonde houve provocação, aonde houve inveja. Quando os irmãos voltam para casa, depois de ter vendido José, eles pegam a roupa de José, eles rasgam, e eles sujam com sangue e entregam para o pai deles, dizendo: está aqui, ó, nós só encontramos isso, teu filho deve ter sido devorado. Eles mentiram, e anos se passaram, e aquela dor naquela família continuou. Por quê? Por falta de verdade. Os filhos de Jacó não teve nos filhos de Jacó falta de sinceridade. Eles eram sinceros nas queixas deles. Esse cara só se acha, ele acha que é melhor do que nós, fica fofocando da gente. Eles eram sinceros nas queixas deles, mas eles não foram verdadeiros nos relacionamentos deles. Olha que ponto chegou a inveja, a provocação, que é fruto da vanglória. Eles precisaram lidar com tudo aquilo com mentiras cada vez mais sujas. José não fica para trás na mentira, porque ele não revela que ele é José, o irmão. Ele fica ali, trabalhando com os irmãos dele, meio que castigando os irmãos dele. E se a gente lê essa história pela primeira vez, a gente pensa: eu não sei como isso vai acabar. Talvez muitos de nós fiquem assim: ó, eu sou do time José, agora eles vão ver, agora José tem o poder. Estou louco para chegar na parte em que José vai mandar chamar a esposa de Potifar e dizer: vem aqui que nós vamos esclarecer as coisas agora. José não faz isso. Nós percebemos que a grandeza daquilo que Deus tinha para José precisou levar José para uma escola, na mão de Deus, para crer que, como nós cantamos, Deus continuava sendo bom em todas as circunstâncias. Em nenhum momento Deus abandonou José. Mas a história só se completa
quando a verdade é revelada. Então não adianta nós assumirmos que não estamos com o nosso coração com vanglória. Não adianta assumirmos que não estamos provocando uns aos outros ou invejando uns aos outros, enquanto os nossos relacionamentos não forem de verdade. Caso contrário, nós não experimentaremos a plenitude do que Deus tem para nós. Chega de relacionamentos de mentira. Chega de relacionamentos meia boca. Chega de sinceridade de criança. Que assumamos a verdade e responsabilidade dos adultos. Talvez assim como José, nós estamos nessa escola, aprendendo. E de uma forma simples, prova. Se você não é aprovado, você tem que repetir. Nós vemos um desfecho maravilhoso na história de José. Porque quando ele se revela para os irmãos dele, ele diz assim: não se preocupem, porque eles estavam com medo que agora José ia se vingar deles. José diz para eles: não se preocupem, aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus tornou em bem. Não se preocupem, meus irmãos, Deus me mandou na frente para preservar a vida de vocês. Não é mais aquele jovem imaturo dizendo: se prostrem nos meus pés, mas é dizendo: Deus me mandou na frente para salvar a vida de vocês. Eu vou falar com o faraó e vocês vão morar no melhor lugar do Egito. Vão buscar o papai, vão buscar o Benjamim, o emprego está garantido, o mantimento está garantido. Relacionamentos de verdade e não de mentira, é isso. É servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, proteger uns dos outros. A fome estava alcançando todo mundo, mas José protege os relacionamentos dele. Diante disso, portanto, a vanglória é um problema gravíssimo, é um pecado devastador. Destrói quem nós fomos criados para ser. A vanglória corrompe nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Nós precisamos nos proteger disso. Nós precisamos não mais cantar aquela música infantil: eu preciso de você, mas de fato nos comportarmos como adultos e dizer: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo e juntos nós vamos até o fim. Nós precisamos nos proteger disso. Proteja o teu irmão da vanglória. Proteja o teu coração da vanglória. Porque caso contrário, começam as provocações, e provocar uns aos outros, certamente, não é coisa dos filhos de Deus. Nós não mostramos algo para nos promover. Olha aqui, ó, o que Deus me deu. Não. Nós mostramos algo para levantar o nome do Senhor. Somente Ele é exaltado. Somente Ele deve ser levantado. Invejar uns aos outros revela a falta de contentamento. Quando você inveja o teu irmão, você está dizendo que aquilo que Deus te deu não é o suficiente. Quando você fica desejando que os outros têm, você está dizendo que Deus foi injusto, de que você merecia mais, e de que muitas vezes a pessoa não merecia tudo aquilo. E aí é ladeira abaixo. Para sustentar um estilo de vida de vanglória, de provocação, de inveja, a mentira também nos encontra. E abrir brecha para a mentira, ou meias verdades em nosso meio, é lançar raízes de ervas daninhas nos relacionamentos.
ela cria raízes logo, mas é difícil de exterminar. É aquele mato que você vive arrancando e parece que nunca vai embora. Lembre-se, uma meia-verdade é uma mentira inteira. E o nosso Senhor morreu de verdade, pela verdade. Os nossos relacionamentos só alcançarão a plenitude quando andarmos na verdade, sem fingimento. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia fala a respeito disso. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo que Ele é a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se não assumirmos compromissos de fato com a verdade, não iremos ao Pai, porque somos de mentira, e os que são de mentira não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Mas o desejo do nosso coração é amar o nosso próximo, não simplesmente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor, e isso é verdade em nosso meio. Isso é verdade na sua vida? Amém? Então eu quero convidar você, em verdade, celebrar a ceia nesse momento. Nós iremos cantar uma canção. Enquanto os irmãos se preparam, nós vamos cantar uma canção que ela é muito completa na sua teologia. Você vai perceber que essa canção ela fala sobre aquilo que Cristo fez por nós no passado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa canção ela fala sobre aquilo que Jesus faz hoje por nós. Ele nos sustenta, Ele nos mantém, é por causa dele que nós perseveramos. Essa canção também fala sobre o dia em que estaremos diante dele, e essa é a obra futura que há de ser completada de Cristo Jesus. Ele vai voltar para nos buscar. Gente, a ceia do Senhor participa aqueles que são do Senhor, e o são de verdade, não de mentira, não de faz de conta, não só de domingo, não só em algumas áreas da vida, mas o são de forma completa. Paulo, ensinando acerca da ceia, ele vai dizer que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e partiu. O pão simboliza o corpo de Cristo, que é oferecido por nós na cruz. Jesus recebeu no seu próprio corpo o castigo pela nossa vanglória. Jesus recebeu no próprio corpo o castigo pelas nossas provocações, pelas nossas invejas, pelas nossas mentiras. Cristo recebeu no corpo dele o castigo que hoje nos traz a paz. Participa da ceia, portanto, quem crê nisso. A Bíblia ensina que quem participa da ceia sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Então eu não estou aqui para dizer se você pode ou não, porque poder todo mundo pode, qualquer um pode vir aqui e pegar, qualquer um pode fazer isso, mas a Bíblia nos orienta a respeito de quem deve fazer isso. E eu gosto sempre de afirmar isso. Você precisa olhar para o seu passado. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que Ele pagou o preço pelos teus pecados? A tua vida é dele, a tua vida pertence a Ele? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, você precisa olhar para outra direção e agora para frente. Qual é a maior esperança da sua vida? Qual é a maior expectativa da sua vida?
a nossa expectativa, a nossa maior esperança deve ser que Jesus vai voltar para nos buscar. Até lá, nós estaremos chorando. Até lá, nós estaremos sendo feridos, machucados, doentes, mancos. Mas a promessa, irmãos, é que naquele dia, o próprio Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É certo que Ele nos encontrará sofrendo, mas Ele nos encontrará crendo. Essa é a nossa esperança. A terceira pergunta que você precisa responder, a terceira direção que você precisa olhar é para o hoje. Você precisa olhar para a sua vida hoje. Cada um examine-se a si mesmo, diz o texto em Coríntios. Esse exame não é só para constatar se está tudo bem ou não. Esse exame é para colocar o coração diante de Deus. E se há algum pecado aí que não está arrependido, se há algum pecado aí que não está confessado, faça agora, nesse momento. Arrependa-se. Porque o texto diz: examine-se cada um a si mesmo, e depois disso, coma do pão, beba do cálice. Nós não podemos cometer a loucura de ficar tranquilos no nosso pecado, porque se eu não participo da ceia, porque eu estou pecando, eu estou menosprezando o corpo de Cristo. Eu estou dizendo que aquilo que Jesus fez não tem efeito sobre a minha vida, de que o meu pecado é maior do que Jesus. Por outro lado, se eu não faço esse exame diante de Deus e participo da ceia de qualquer jeito, eu também estou menosprezando o sacrifício de Cristo, porque eu estou dizendo: Senhor, está tudo bem eu viver uma vida de mentira, mesmo Tu sendo o Senhor de verdade. Não tem para onde fugir. Arrependa-se. Viva uma vida de verdade. Muitas vezes nós celebramos a ceia com alegria. Outras vezes nós celebramos a ceia com pesar. A verdade é que a ceia é uma celebração que é um misto disso. É a gente chorando e sorrindo, porque precisou o nosso Senhor ter sido crucificado, mas Ele ressuscitou, e por isso nós podemos sorrir. Jesus não morreu com o teu pecado, Ele matou e ressuscitou. Então, se você for participar da ceia, participe com essa convicção: Senhor, a minha vida é Tua. Eu posso ter andado distante, mas hoje eu estou aqui mais uma vez dizendo que a minha vida é Tua, e a vida que eu recebi de Ti, eu entrego também em favor do meu irmão, porque nós somos membros do mesmo corpo. É por isso que nós partilhamos do mesmo pão, e nós somos alcançados pelo mesmo sangue, e é por isso que todos nós bebemos esse cálice. Tu é o nosso Senhor. O nome forte de Jesus, o Senhor com sacrifícios, seus alunos. Canta aqui, vai! No meio do Senhor. Bem cantando, irmão.
a ceia, ela aponta para algo muito maior do que esse momento em si. A ceia aponta para um grande banquete, uma grande ceia que haverá no dia em que Jesus voltar para nos buscar. É por isso que essa canção fala isso. E logo vamos nos reunir no grande encontro, esse banquete que há de vir. Eu anseio por esse dia. Você que por algum motivo não quis participar da ceia hoje, devendo participar e não quis participar, eu quero dizer para você que a mesa do Senhor tem um espaço, e Ele está te chamando para isso. E eu quero também me dirigir àqueles que por algum motivo não quiseram participar da ceia porque entenderam que não deviam participar da ceia, talvez porque ainda não tomaram uma decisão com Cristo. Eu quero dizer para vocês que há uma mesa preparada, e nessa mesa preparada também há lugar para vocês. Cristo chama vocês para um relacionamento verdadeiro com Ele, um relacionamento onde desfrutamos da vida de verdade. Diante disso, irmãos, vamos celebrar. A Bíblia nos ensina que devemos fazer isso para trazer à memória o sacrifício de Jesus. E não é trazer à memória como quem celebra uma missa do sétimo dia para um morto. Nós trazemos à memória como quem crê que Ele está vivo. Amém? Aleluia, o nosso Senhor está vivo. Por isso que estamos aqui. Por isso que os nossos relacionamentos são transformados. Porque Cristo está presente aqui. Portanto, comamos e bebamos então juntos, celebrando com o nosso coração convicto de que um dia todos estaremos reunidos no grande encontro, no banquete final. Amém? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pelo corpo oferecido em nosso favor. Senhor, nós louvamos o Senhor pelo Teu sangue, o sangue derramado em nosso favor, o corpo que recebeu o castigo que era nosso, o sangue que cobriu a nossa iniquidade. Senhor, nós Te louvamos. Com isso, celebrando a ceia do Senhor, nós queremos encerrar o nosso culto e seguir anunciando o mundo afora que o Senhor está vivo e o Senhor vai voltar para nos buscar. E enquanto isso não acontece, nós estamos trazendo essa consciência para o nosso hoje, porque nós cremos que essa é a maneira certa de viver, amando ao Senhor e amando o nosso próximo. Em nome do Senhor Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. 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 Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Se você quiser conversar, eu ainda tenho aqui alguns minutos disponíveis.